Dá para separar artista da obra? Ônibus muito aguardado tem erro de impressão e mais 2 lançamentos da Darkside. Vem com a gente que o nosso giro começa agora. Exigiram um oferecimento da Mundos Infinitos, nossa parceira. Compre na Mundos Infinitos ou no site que entrega para todo o Brasil ou na loja física que fica em São Paulo. E nessa semana, Mundos Infinitos continua com a sua quinzena Kids, né? Vai até o dia 14 de outubro, segunda-feira. E você pode aproveitar essa promoção que te dá 15% off em compras acima de R$ 99,00, 20% off em compras acima de R$ 169,00 e 25% off mais frete grátis nas compras acima de R$ 259,00. Basta usar o cupom QUINZENAKIDS. E para quem é apoiador do Fora do Plástico, continua aquela condição especial de ganhar R$ 25,00 de volta nas suas compras na Mundos Infinitos. Isso é algo exclusivo para os apoiadores, então fica a dica de apoiar o Fora do Plástico e comprar na Mundos Infinitos. Acesse mundos.vip/FDP para ficar por dentro de todas as promoções que a Mundos Infinitos faz, porque direto tá tendo promoção relâmpago por lá também. Existe separação entre obra e artista quando esse mesmo artista foi condenado por posse de pornografia infantil? Esse foi um assunto que voltou à tona essa semana quando a Shueisha anunciou uma homenagem aos 30 anos de Samurai X, mangá do Nobuhiro Watsuki. 38 mangakas vão fazer artes relacionadas a Samurai X, e entre eles estão Eiichiro Oda, de One Piece, Masashi Kishimoto, do Naruto, Gege Akutami, de Jujutsu Kaisen, Yoshihiro Togashi, do Hunter x Hunter, e Hirohiko Araki, de JoJo's Bizarre Adventures. Só que essa homenagem causou rebuliço porque vários fãs desses mangakas ficaram incomodados ao vê-los associados ao Nobuhiro Watsuki e demonstraram isso nas redes sociais. Em 2017, o Nobuhiro Watsuki, que é o criador de Samurai X, foi preso por ter em sua casa e em seu escritório vários materiais de pornografia infantil. A polícia encontrou vários vídeos de garotas menores de 15 anos nesses 2 locais, né, na casa e no escritório dele. Em um depoimento, o Watsuki se declarou culpado e admitiu que, abre aspas, gostava de garotas com idade do final do ensino fundamental até por volta do 2º ano do ensino médio. Ele pagou uma multa de 200 mil ienes na época, hoje numa conversão dá cerca de R$ 7.500, e o caso foi encerrado. Só que a imagem do Watsuki depois ficou bastante manchada por causa desse episódio, principalmente com os fãs, porque a Shueisha lidou com o caso de uma forma até branda, dá para dizer. Na época, eles colocaram o arco Hokkaido de Samurai X em hiato por 6 meses e depois a obra foi retomada. Inclusive, até hoje, esse arco Hokkaido está em andamento. A discussão entre os fãs desses mangakas que estão participando da homenagem é por que homenagear alguém que foi acusado de pedofilia. E aí que entra a famosa questão da separação entre obra e artista. Alguns vão dizer que a homenagem é a Samurai X, é ao mangá e não ao seu criador. Enquanto tem outras pessoas que dizem não tem como desassociar essas coisas porque tudo que é relacionado a Samurai X rende dinheiro pro Watsuki, né? Rende dinheiro pro seu criador, ele continua ganhando algo com isso. Aliás, até mesmo a maneira como os japoneses lidam com a pornografia infantil, uma maneira que é considerada permissiva para muitas pessoas, foi colocada em pauta com essa questão também, principalmente pelo modo como a Shueisha lidou com todo o caso, e essa homenagem seria como mais uma prova disso. A participação desses 38 mangakas decepcionou alguns fãs, que nem eu disse, mas também deixou algumas perguntas. Teve gente se perguntando se não foi possível dizer não à Shueisha, que é quem está organizando essa homenagem, porque todos esses mangakas são ligados à editora.
Mas também tem outros casos, por exemplo, o Eiichiro Oda foi assistente do Nobuhiro Atsuki, então existe ali uma relação que é uma relação pessoal entre os dois e que já se provou relativamente próxima em outros momentos. Agora conta aqui nos comentários, esse caso do Nobuhiro Atsuki, ele vai além daquilo que é possível separar obra e artista? A Dark Side Book cadastrou várias HQs no ISBN que tem previsão de lançamento para ainda em 2024, segundo esse mesmo cadastro. A gente falou de 4 delas no site do Fora do Plástico. Aliás, fica esse lembrete, né? Acesse o nosso site para conferir as notícias ao longo da semana. Vamos fazer um apanhado daquilo que a gente já comentou no nosso site. Cada uma dessas HQs tem matéria no site dedicada a elas. Então a gente começa com Final Cut do Charles Burns, Darkseid, que já publicou várias obras do Charles Burns, inclusive o seu clássico, né, que é Black Hole. Temos também uma republicação de Epiléptico do David B. em volume único. Epiléptico foi lançado no Brasil em 2 volumes pela Conrad no início dos anos 2000. Agora vai voltar, só que numa edição em volume único. Também temos Em Busca de Watership Down, um romance do Richard Adams, que foi adaptado pelo James Sturm, que é o roteirista de Quarteto Fantástico Moléculas Instáveis, e ao lado dele nós temos também o desenhista Joe Sutphin. E para fechar, temos uma HQ de horror japonês chamada Gaia, de Asagi Yanega. Eu falei que é para fechar, mas é para fechar os quadrinhos que a gente já tinha comentado, porque nós guardamos aqui para o Giro em Vídeo outros 2 quadrinhos que a Darkseid cadastrou nessa mesma leva. São eles Violência e Paz, uma antologia de Shinobu Kaze, que vai ser a primeira obra desse mangaka lançada aqui no Brasil. A antologia reúne vários one-shots que vão transitar entre gêneros. A ficção científica, que é o principal gênero da carreira do Shinobu Kaze, mas também tem terror, como a gente pode esperar da Darkseid, e também comédia. A outra obra é Bestiário do Crepúsculo, da francesa Daria Schmidt, que é um quadrinho que vai apresentar um parque que, à primeira vista, parece mesmo um parque, mas para o Sr. Providence, que é o zelador do lugar, lá estão abrigados vários monstros Lovecraftianos que ele prometeu esconder e proteger. Esse quadrinho foi originalmente lançado pela Dupuis lá na França. Nenhuma dessas obras que eu citei aqui tem um mês exato de lançamento. A Darkseid ainda não fez o anúncio oficial dessas obras e a gente imagina que a data de lançamento vai ser revelada justamente no momento desse anúncio oficial da editora. Voltamos ao Japão para falar sobre o anime de Uzumaki, uma adaptação do mangá do Junji Ito que não foi bem recebido por lá. Na verdade, não só por lá, né? O segundo episódio do anime recebeu várias críticas, principalmente sobre a qualidade da animação, que parece um tanto inacabada. Vamos lembrar que a produção, teoricamente, teria tido tempo para trabalhar nessa animação, porque o lançamento do anime de Uzumaki foi postergado algumas vezes até de fato acontecer no dia 29 de setembro no Max, né, no streaming Max. O Henry Thurlow, que é um norte-americano que vive no Japão e que trabalhou em vários animes, entre eles One Piece, fez alguns comentários no Twitter sobre essa animação de Uzumaki, até teorizando o que poderia ter acontecido. Ele disse que não sabe exatamente o que aconteceu nos bastidores, então tudo que ele está falando é só a opinião dele, mas que parece que a culpa é da produção ocidental. Abre aspas. No final das contas, é quase certo que a culpa é de algum produtor ocidental. E aí ele faz como se fosse um diálogo imaginário, né? Isso tá demorando muito, então force outro estúdio a terminar, não importa como fique. Aposto tudo que eu tenho que foi assim que aconteceu. E ele usa como base outros animes produzidos no Ocidente e que tiveram uma baixa qualidade na animação por causa desse mesmo motivo. O estúdio não pôde trabalhar da melhor forma e entregar uma animação com qualidade por causa do tempo dedicado ali a esse projeto. O
O produtor executivo de Uzumaki, o Jason DeMarco, de certa forma confirmou isso que o Turlough tinha dito numa thread que ele fez no Blue Sky, mas que depois foi deletada. O DeMarco não deu detalhes, mas disse que eles, e aí esse eles, ele não especifica quem, mas a gente presume que seja a equipe, foram sacaneados, ele também não diz por quem, e que restavam somente 3 opções, abre aspas. 1. Não terminar o anime, não exibir nada e assumir a derrota. 2. Terminar e exibir apenas o primeiro episódio, deixando a série incompleta. Ou 3. Exibir os 4 capítulos com defeitos e tudo. Por respeito ao trabalho duro de todos, escolhemos a última. E é por isso que a queda de qualidade entre os episódios 1 e 2 ficou tão evidente. Se você quiser continuar com o Uzumaki só no mangá, né, não vai assistir a série por causa dessas críticas que ela recebeu, o mangá foi publicado aqui no Brasil pela editora Devir. A primeira edição de Absolute Batman esgotou nas lojas de quadrinhos dos Estados Unidos e parece que todo o hype relacionado à obra funcionou. Foram 250 mil cópias encomendadas pelas comic shops, mas isso não foi o suficiente e uma nova tiragem está a caminho. Batman Absolute faz parte dessa nova iniciativa da DC que envolve o All-In e esse universo Absolute que é, de certa maneira, né, fazendo um resumão aqui, é uma reapresentação dos heróis que nós já conhecemos, mas de um jeito muito menos glamuroso do que a gente está acostumado a ver. Então, esse Batman que é apresentado no Absolute é um Batman bastante diferente e tudo que foi relacionado a ele, que foi sendo apresentado aos poucos, né, primeiro foram vazamentos, enfim, foi causando rebuliço, né? Primeiro essa visão fortona do Batman na capa que foi divulgada na época da San Diego Comic Con, depois teve o logo, enfim, parece que tudo isso deu resultado em vendas. E a DC explorou o que pôde do colecionismo do mercado norte-americano de quadrinhos, fazendo várias capas variantes. O Scott Snyder, que escreve a HQ, quem é o desenhista é o Nick Dragotta, ele postou no Twitter uma imagem que reúne todas as capas variantes. São mais de 30, gente. É realmente impressionante como as coisas funcionam por lá. Novidades sobre quadrinistas internacionais como convidados de eventos no Brasil. O Felipe Andrade, que é um quadrinista português, o desenhista de As Muitas Mortes de Layla Starr e de Sabores Raros, os dois ao lado de Ranvi, vai vir ao Brasil como convidado da Virada Nerd, um evento que é organizado pela Devir, que envolve o Dia do Quadrinho grátis e várias outras ações em lojas de quadrinhos espalhadas pelo Brasil, mas que tem um evento sede ali que vai acontecer em São Paulo entre os dias 30 de novembro e 1º de dezembro no Centro Cultural São Paulo, né, que fica na capital paulista. O Felipe Andrade vem ao Brasil então, vai participar de mesas no evento, vai assinar quadrinhos tanto no evento quanto em comic shops, como por exemplo a Comic Boom e a Mundos Infinitos. Enfim, vai ser muito bacana poder acompanhar essa participação dele lá, porque nós também estaremos na Virada Nerd. Agora, outra notícia não é tão feliz assim, porque o Mike Grell cancelou a sua participação na CCXP 2024. Ele anunciou isso em um post no Twitter que foi apagado algumas horas depois. No post, ele dizia que tudo isso está relacionado a questões de saúde. Ele foi diagnosticado com gota recentemente em um exame médico e ele disse que, abre aspas, a gota atacou o meu pulso e a mão direita ao ponto de eu estar temporariamente incapaz de desenhar ou mesmo de assinar o meu nome. Nessa thread no Twitter ele ainda explicava que estava super animado para vir ao Brasil, que ele e a esposa nunca tinham estado na América do Sul e que ele espera muito poder vir à CCXP no ano que vem, né? E pediu desculpa por decepcionar os fãs. A CCXP ainda não fez um anúncio oficial desse cancelamento da vinda do Mike Grell. O evento não falou sobre isso até o momento desse giro. Vem cá, você compraria uma HQ sem saber qual é? Comprar uma HQ surpresa? Pois é, um sebo inovou na Shopee ao trazer essa proposta de vender livros surpresa. A pessoa compra um livro que ela não sabe qual é, ela só pode escolher o gênero, paga ali em torno de 20, 25 reais e só vai saber
qual é o livro que ela comprou depois quando chega e ela abre o pacote. E o feedback parece estar sendo bastante positivo, as pessoas estão felizes com as surpresas que elas têm recebido. A gente foi olhar se esse sebo também vendia quadrinhos, se existia essa possibilidade, né, do quadrinho surpresa, mas não, por enquanto só livros mesmo, a não ser que algum vendedor de quadrinhos por aí se inspire na ideia, ache bacana e faça aí o quadrinho surpresa. Olha só que situação, um ônibus muito aguardado não será lançado na data prevista porque toda a sua tiragem, que era uma tiragem impressionante, foi perdida por um erro de impressão. Estamos falando do ônibus do crossover Marvel DC do universo Amálgama, previsto para ser lançado no mês de dezembro nos Estados Unidos. Na verdade, a primeira previsão de lançamento dele era para agosto, mas a segunda previsão era para dezembro e nem essa vai ser cumprida. Vai ter que ter toda uma nova tiragem por causa desse problema de impressão que eu comentei. De acordo com o Bleeding Cool, que foi quem apurou essas informações, a tiragem inicial do ônibus era de 5.000 cópias. Mas com os pedidos das comic shops, que foram bastante impressionantes, essa tiragem chegou na casa dos 5 dígitos. De acordo com o que o Bleeding Cool diz, é a maior tiragem de um ônibus nos Estados Unidos até hoje, mas que teve que sofrer um recall. O que o site diz é que não deve ter sido um erro bobo, porque normalmente quando isso acontece por lá, as editoras enviam PDFs a quem comprou com o erro corrigido, enfim, eles encontram alternativas que não seja fazer um recall, que não seja imprimir essas HQs de novo. Então, aparentemente não foi um erro simples. A previsão agora é que o ônibus seja lançado em algum momento de 2025, não existe um prazo exato. O que se sabe é que não será em dezembro de 2024. Ele foi inclusive removido da Amazon, não é mais possível fazer esse pedido pela Amazon. E as comic shops que já fizeram esses pedidos, né, para venda desses quadrinhos, não receberão também o ônibus a tempo. No Brasil, ainda não existe previsão de publicação de DC Marvel Amálgama Ônibus. Bloco de pré-vendas, vamos falar de novidades da HQueria. A HQueria que tem realmente mantido uma constância nos seus lançamentos, né? Mês a mês nós temos novidades da editora que estava com um bocado de títulos suspensos, né? Títulos que tinham sido adquiridos, mas que não tinham sido publicados. E agora nós temos um andamento disso aí. Homens de Confiança é uma HQ de Tommy Parrish, artista trans-australiane, e que vai contar uma história sobre duas mulheres, sobre traumas e como esses traumas podem prejudicar relacionamentos futuros. A previsão de lançamento é para o dia 30 de novembro. Da Veneta nós temos Bicho Selvagem, uma republicação da HQ da Magopol, que foi originalmente publicada em 2022, foi publicada de forma independente pela autora, né? Estamos falando aqui de um quadrinho nacional. E essa nova edição da Veneta tem previsão de lançamento para o dia 25 de novembro. A HQueria vai lançar mais um Tarzan, eles já tinham publicado em junho Tarzan, o Senhor das Selvas, e agora vão lançar Tarzan no Centro da Terra, uma HQ do Christoph Beck, Roberto Della Torre, Stefano Raffaelli e Dave Stewart, claro, adaptando histórias clássicas do Tarzan. A previsão de lançamento é para o dia 30 de novembro. Nós já falamos de Darkseid aqui no Giro hoje, mas vamos voltar a falar da editora porque ela colocou em pré-venda o 8º e último volume de Condado Maldito, série do Tyler Crook e do Cullen Bunn. A editora vem publicando essa série nos últimos anos e agora será concluída no mês de novembro. Da HarperCollins nós temos um quadrinho nacional, Daruma Perseverança, do Moonji Han. Esse é um quadrinho que não vai ser lançado exatamente pela HarperCollins, mas por um selo da editora, que é o selo Pitaia. Ele foi criado recentemente, é um selo voltado a jovem adultos, né? Um selo YA da editora. A gente fez uma entrevista com o Moonji Han para falar mais sobre esse título, nós revelamos em primeira mão a capa de Daruma Perseverança e fica aí a dica para você conferir essa entrevista na íntegra, uma entrevista longa, ficou bem legal. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. A previsão de lançamento da HQ é para o mês de novembro também. E fechamos com Catarse, porque a Risco abriu campanha de Silêncio do Didier Comet, um quadrinho que pode ser considerado um clássico
dos quadrinhos franco-belgas, né? Venceu o prêmio de melhor álbum no Festival de Angoulême. É o primeiro quadrinho do Comé a ser lançado aqui no Brasil e ele acompanha um homem com deficiência auditiva que é marginalizado. Então essa é a história do Silêncio, né? Esse homem é chamado também de Silêncio. Dá para pegar outras HQs da Risco nas opções de recompensas, né? A Risco que lança vários quadrinhos que nós recomendamos aqui. A gente já falou aí sobre Ladras, a gente falou sobre o Drácula, acabou de sair o Frankenstein, né? Enfim, tem muitos quadrinhos bacanas da editora e dá para pegar tudo nas recompensas também. A gente vai deixar tudo isso que a gente falou linkado aqui na descrição do nosso vídeo. A previsão de lançamento de Silêncio, quase me esqueço, é para janeiro do próximo ano. O giro de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua presença, pela sua inscrição no nosso canal, pelo seu like aqui nesse vídeo. Lembrando do nosso canal do Telegram, que é onde você fica sabendo de várias das novidades ao longo da semana. Todas as matérias que a gente sobe para o site vão também lá para o canal para te lembrar, né, de que tem matéria nova no site e é totalmente gratuita essa participação no nosso canal. Agora, você também pode apoiar, aí sim entra a parte financeira, né? Você pode apoiar o Fora do Plástico em apoia.se/Fora do Plástico. Esse apoio é muito importante para a continuidade do nosso trabalho, não apenas aquilo que a gente faz aqui no Juro em Vídeo, mas toda a nossa produção de conteúdo que está no Instagram, que está no nosso site, enfim, tudo que entra aqui é muito importante, então se você pode colaborar financeiramente com o Fora do Plástico, chega mais, nós vamos te dar várias recompensas. E a gente agradece também muito a Mundos Infinitos, nossa parceira, que é patrocinadora aqui do nosso giro. Até a próxima!